Mas eu quero saber de você a sua origem mesmo, para a gente, né, da sua infância ali com pai, mãe, vizinho, papagaio, periquito, para entender melhor essa cabeça desse torcedor Do Bahia. do Bahia. Do Bahia. Do Bahia. Bahia é maravilhoso. Rapaz, eu nasci em São Sebastião do Passé, que é uma cidade perto de Salvador, né, região metropolitana, uma cidade marcada pelo petróleo, né, praticamente ela começa a ter algum tipo de se sobressair economicamente a partir do petróleo. Nos anos 60, a Petrobras se instala naquela região do Recôncavo, né? Candeias, São Sebastião, Alagoinhas, Catives, que a gente não chama Catu aqui, né? Perigoso. E aí eu nasço em São Sebastião e em 62 estudo minha infância, adolescência lá e venho para Salvador em 78 estudar, fazer o segundo grau, né? Também escola pública, no Severino Vieira. E aí vou morar numa pensão no Campo da Pólvora, mas a infância, a adolescência é típica de uma cidade interior, embora São Sebastião seja muito perto da capital, mas era uma coisa de interior, um clima de interior. Bem mesmo. diferente dessa Salvador de hoje. Não tinha nada a ver. Era feira, dia de sábado, sábado comprava legumes, carne, frutas frescas aos sábados. A coisa do interior, depois você tem o transporte de ônibus que era feito pela Sebastianense e você pagava a passagem, não é como hoje um ônibus intermunicipal quase interurbano, né? Era ônibus com poltrona, com cobrador, essa coisa toda, horários marcados, você tinha horários de manhã, ao meio-dia e voltando de Salvador por volta de 6 horas. Então, minha infância é marcada por essa coisa interiorana mesmo, embora muito perto da capital, mas a gente para vir em Salvador era uma viagem, era uma festa, você botava roupa de domingo, a porra toda para poder vir para cá. A cidade da Bahia que chamava, Ir para a cidade da Bahia, que não se chamava Salvador, né? Você vai para Bahia, né? Pra Bahia. Ainda peguei isso, né? E aí vem a história, meu pai tinha uma casa de material de construção, que era a Casa Mendes, a gente já começava essas coisas de ficar no balcão e tal. E aí meu pai era leitor do Jornal à Tarde, toda segunda, tinha jornal todo dia, mas toda segunda tinha um caderno de esporte da tarde. O Bahia sempre ganhando, principalmente, eu sou de 62, então a década de 70 toda é do Bahia, né? O Bahia ganha 70, 71, perde 72 e ganha de 73 a 79. Então você imagina, Reinou, né? É o menino, que é a idade da razão futebolística, né? 8, 10 anos. O Bahia reinando, e aí meu pai, torcedor do Bahia, acompanhava jogos no Batistão, em Aracaju, quando a Fonte Nova estava em reforma. Aí começa essa paixão pelo Bahia, né? De gostar do Bahia. Minha mãe tinha um crucifixo de madeira com um Cristo de prata. Eu pegava esse crucifixo e ficava rezando, pelo amor de Deus, grande Bahia. Era uma lembrança que eu tenho de menino. Tirava o crucifixo da parede e ia rezar. E aí ficou essa paixão, essa coisa toda. Gostava muito de jogar bola, embora eu fosse perna de pau. Eu tinha uma miopia de 14 graus, né? Imagine como você acertar a bola, é uma dificuldade, né? Da porra. Não dá para pôr óculos, né? Não tinha como pôr óculos. Quebrei alguns óculos jogando bola, chegava em casa, apanhava porque quebrei o óculos, né? Aí jogava sem óculos, era um desastre. Quando eu vim para Salvador, que botei lente, depois fiz cirurgia de miopia, eu passei a ser o primeiro a ser escolhido no Baba, né? O zagueiro era um craque que não podia mostrar o talento. De respeito. Não podia mostrar o talento porque não enxergava. Não enxergava. É essa questão que você já viu muito pedagogas falarem, que é a questão de que às vezes um aprendizado está em função de alguma dificuldade que não é identificada na criança, né? Você estudou, os seus colegas que sentavam na frente, às vezes era com uma dificuldade de visão mesmo, né? Ou de audição também. Então. E a importância, assim, de se observar isso, né? Pai e mãe estão observando o filho, para saber exatamente, né? Às vezes tem alguma coisa que ele deixa de fazer, né? Porque é uma deficiência porque de qualquer... Porque não é uma coisa de vontade, né? Exato. E muitas pessoas, ao longo da vida, deixaram de ter a oportunidade por conta dessas questões mesmo, de alguma deficiência, né?
Deficiência, às vezes, uma besteira, mas que empatava essa coisa de receber a informação. Eu tinha medo demais na minha infância, então eu não dormia bem à noite. Eu passava a noite praticamente em claro. E estudava de manhã cedo. Então eu ia praticamente para dormir na escola. Dormia na escola? Não conseguia. Então era uma coisa que meus pais não identificavam isso. Então eu convivia assim durante muito tempo. Como uma pessoa que não queria nada, só queria dormir. Só queria dormir. Essa percepção que hoje é muito mais, acho que acurada do que no passado, né? Eu também tinha um problema de insônia gravíssimo, sempre tive, até hoje tenho. E aí minha mãe encheu o saco de meu pai. Esse menino tem um problema, esse menino é doente, tem alguma coisa, porque meu pai desligava a televisão 10 horas, não tinha aquele negócio de, não, vou ficar aqui sozinho vendo filme, né? Nada, era 10 horas, acabou. A casa toda em silêncio, apagada, eu pegava um abajur, ia para trás da cama e ficava lendo para não incomodar os irmãos, que dormíamos, eram 5 irmãos, dormíamos, 4 homens, dormíamos todos no mesmo quarto. E aí, para não incomodar, eu ficava atrás de um abajur lendo. Minha mãe levou, encheu o saco, aí meu pai trouxe aqui no médico em Salvador, passou um remédio e eu, já menino, mas tinha uma certa noção. Eu digo, esse negócio não é bom, eu vou tomar remédio com um negócio desse. Já tinha um medo de dependência, essas maluquices. E aí não tomava o remédio, fazia de conta que tomava, dizia a minha mãe que eu tomei, não tomava. E aí esqueceram e não tomei remédio. Mas essa coisa da insônia é uma coisa que é também própria de cada um. Tem um relógio, cada um tem um relógio diferente, né? Não é um relógio igual. Às vezes você produz mais à noite do que durante o dia. E que deve ser o caso. Né? E acaba, às vezes, tendo consequências no seu rendimento, no estudo, na concentração, de muita coisa. Mas aí você colocou os óculos e você se revelou zagueiro. Essa era a posição que você como era sem óculos, você não tinha posição. Principalmente você ficava de fora. Posição era no banco lá fora, não botava, né? E aí quando faltava um, botava, ou então, quando estava faltando na hora de bater o paro ímpar do Baba, aí era o último a ser escolhido, e assim mesmo já joguei em Baba, em que o time tinha um jogador a mais do que o outro, no caso era eu. Você era o café com leite que chamava, né? Porque para não ficar de fora. Não vai fazer diferença para ninguém, né? Para não ficar de fora. E aí minha grande recuperação futebolística foi quando eu comecei a pegar o Baba ali na Caraíba, na Cia Aeroporto, tinha um campo da Caraíba lá. E aí, já de cirurgia, de miopia, essa coisa toda, eu era o primeiro a ser escolhido, dizer assim, um grandão ali, pra zaga. Mudou tudo. Que era o cara que espanava, não deixava, organizava o time ali atrás, jogava olhando o jogo. Aí foi minha redenção, digo, tá vendo? Não era um problema de talento, era um problema de não enxergar mesmo a bola, né? Furava a bola. No cabeceio você errava a cabeçada, eram umas coisas assim. E ninguém ia entender isso, né? Quem estava de fora falava, não, ele não joga nada. Ainda bem que você fez a cirurgia para mostrar, né? Não, ainda bem que ainda tive tempo de ainda jogar e dizer assim, pô, foi minha redenção, mas não deu para ser profissional. Mas isso com que idade? Quando eu fiz assim, quando eu botei lente, foi quando eu vim para Salvador. Isso foi, eu vim em 78, lente deve ter entrado em 80, mais ou menos, né? Aí com lente já melhorou bastante, mas aí você começa também a recomeçar a sua, o que os boleiros chamam de condicionamento físico, né? Você começa depois, quase que você começa de novo a aprender a jogar bola, né? Aí, quando nos 80, anos 90, eu já estava nesse top aí de ser o primeiro escolhido no Baba. Assim, que maravilha. Pelo menos era o craque do Baba, né? Maravilhoso. Não, e na hora que vai escolher, né? Que bate ali 2 ou 1 e tal. Tosse, né? Os que são escolhidos primeiros são os, né? São os top, moral, né? Os top da galáxia, né? Os outros... Pode.